Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um RespiraCast, o podcast que fala de inovação, que traz assuntos variados a respeito de como trazer esse processo inovador para a sua empresa, para a sua vida. A gente fala de bem-estar, de bem viver, e por isso a gente acaba trazendo também pessoas que têm uma trajetória e uma caminhada profissional que com bastante coisas, bastante assunto para acrescentar, para a gente entender também um pouquinho mais. Hoje nós trazemos a Liane Croce, que é uma profissional aí da área de seguros, e eu acho que, olha, Liane, tenho cá para mim que tu vai sanar muita dúvida hoje, porque eu acho que acaba aparecendo aí bastante perguntas a respeito dessa tua área. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvia. É uma alegria estar aqui e um desafio também. Eu espero, então, também poder colaborar, esclarecer as dúvidas, fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre seguros, sobre proteção, que o nosso dia a dia é tão desafiador, não é? É verdade, é verdade. Só para apresentar, então, quem é a Liane que vai conversar hoje com a gente. A Liane é empreendedora, administradora, pós-graduada nas áreas de marketing e recursos humanos e tem uma trajetória sólida aí, como dissemos, no setor de seguros. Ela iniciou sua carreira no ano 2000, trabalhando em uma corretora, mas aí veio a coragem e a determinação, aceitou o desafio de abrir o seu próprio caminho. Em 2009, fundou a Croce, corretora de seguros, lá em Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Desde então, construiu uma empresa reconhecida pela orientação cuidadosa aos clientes, e isso a gente sabe porque a gente conhece a cliente, atuando em diferentes ramos de seguro e levando proteção para as famílias, empresas e comunidades da região Centro-Serra, Santa Cruz e também outros estados. Além de profissional experiente, a Liane é mãe do Matheus, valoriza o protagonismo feminino e acredita que preparo, persistência e propósito são fundamentais para a conquista do espaço. Então, nessa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho da tua trajetória, da tua história e, como eu falei, um pouquinho mais dessa tua área aí que gera muitas dúvidas, né? Muitas questões que a gente fica se perguntando. Até eu estava pensando em termos que vocês usam e que muitas vezes a gente fica tentando entender, mas hoje a gente vai desmistificar. Isso mesmo, Silvia. E nesse momento eu tenho esse propósito de trazer do segurez para o português. Não só aqui nessa nossa conversa, mas nós estamos trabalhando nisso para que a gente esteja mais próximo aos nossos clientes, ao público em geral, e realmente trazendo assim mais perto das pessoas o que é o seguro. Então, como tu já disseste, eu estou no seguro desde o ano de 2000. Eu, quando concluí o curso de administração, na época eu residia em Alegrete, fui trabalhar no Centro Empresarial, que é uma entidade de classe. Ali eu trabalhei quase todos os setores, tive muito contato com comerciantes, muito contato com entidades associativas, então eu gostava muito de trabalhar. E veio um convite para trabalhar com uma das associadas, que era também uma pessoa das minhas relações de amizade. Né? Então, ela convidou, eu pensei um pouco. No começo, achei o seguro bastante complexo. Ah, tu achou complexo? Achei complexo. Achei complexo. Mas resolvi aceitar o convite e fui trabalhar mais na parte administrativa da empresa dela. Não tanto comercial, mas ali eu fui ouvindo todo dia um pouquinho sobre seguro, fui lendo, fui enxergando assim como o seguro funcionava e logo depois veio um convite para trabalhar numa seguradora. Que o corretor é o intermediário sempre, né, entre o segurado, o cliente, e a seguradora, que é a que, na verdade, banca o risco, né? É a seguradora. Existe bastante confusão assim entre quem é corretor, quem é segurador. Então o corretor ele é o intermediário. Então na época eu saí da corretora, fui trabalhar em uma seguradora para visitar corretores. Então eu já mudei ali de posição, né? E passei a aí
Nesse momento, então, passei a residir em Santa Maria. E aí eu visitava corretores, toda aquela região da fronteira ali. Uhum. E sempre fui bastante estudiosa, assim, eu sempre procurei ter um conhecimento técnico sólido. Mas aí eu também fui para a área mais comercial, então eu fui visitando aqueles profissionais que faziam o trabalho que eu faço hoje. Uhum. Antes, quando a gente estava passando até o teu currículo, você disse, né? Eu tenho pós-graduação em marketing, recursos humanos, tal, mas não atuo muito. Mas pensando assim, na tua trajetória, isso que você traz, né? De trazer o seguro para um esclarecimento maior. E a gente conhecendo, inclusive, a Croce, né? O teu propósito de estar perto do cliente, né? De estar junto dele, de esclarecer sempre, de quando é chamado. Tanto que a gente trabalhou muito a campanha do Anjo da Guarda, né? Isso mesmo. Mas aí, olhando as tuas pós, faz muito sentido, porque tu deve usar isso no teu dia a dia. Para quem fez uma pós em recursos humanos, né, esse fator ser humano, estar perto, né, é uma bandeira que vocês levantam. E eu vejo isso muito presente, assim. O que você, nessas prioridades de estar perto, né, das pessoas, o que você mais enxerga assim, de importante na tua atuação, sabe? Por exemplo, é nas dúvidas, como a gente falava, ou na hora de um aperto a pessoa precisar de um socorro imediato? Como é que é assim, o dia a dia de vocês na Croce Seguros? Eu diria que são 2 momentos bem importantes. Assim. É no momento da contratação, que uma boa escuta, uma sensibilidade de entender assim, qual realmente é a necessidade daquele cliente, qual é a capacidade que ele tem naquele momento de desembolso, qual o seguro que... Porque a gente tem que falar também disso, né? Qual o seguro que cabe no bolso da pessoa, mas que realmente vai atender a necessidade dela. Então, ali já é decisivo ter um profissional, mas principalmente na hora do aperto. Na hora do aperto, é muito confortável para a pessoa saber que ela vai ligar para alguém que vai atender, alguém que conhece ela, que conhece a região onde ela está. É diferente de ligar para um 0800, um call center, onde você lá é um número, é mais um, vai ter o atendimento? Vai, mas esse atendimento assim, de quem conhece, de quem sabe, eu até bem pouco tempo assim, eu conhecia todos os clientes pelo nome, quase que endereço, né? E a gente procura manter isso. Obviamente que a empresa vai crescendo um pouco, mas eu disponibilizo meu telefone 24 horas todos os dias da semana. Em alguma impossibilidade minha, eu sempre deixo com alguém na minha equipe. Mas a gente se propõe a isso. Se propõe a estar junto. Não na hora de vender só, na hora que algo acontece. Até porque se a gente for pensar, né, Eliane, é muito mais. Eu acho que você, em algum momento, assim, talvez lá no início da carreira mesmo, tenha se dado conta de que não é sobre vender seguros. Né? A gente está lidando com vidas, a gente está lidando com segurança, né? Com bem-estar. E hoje, se a gente for olhar assim, para as pesquisas, né? Falando assim do que as pessoas estão vivendo, o Brasil, até anotei aqui, lidera o ranking de transtorno de ansiedade, por exemplo. Né? O número de pessoas que hoje vêm, principalmente depois da pandemia, vêm com distúrbio de ansiedade, aumentou em 25%. Então, eu fico pensando que isso que você oferece vai muito além e as pessoas às vezes não se dão conta, né? Não é um produto, mas é um bem-estar, uma tranquilidade. Isso chegou a virar a chave em algum momento, assim? Tranquilidade, para mim, é a palavra-chave, né? Tem pessoas que às vezes dizem, mas está na hora de renovar o seguro, eu nem usei. Que bom. Graças a Deus. É ótimo. É ótimo para quem é como um plano de saúde, que bom a gente não precisar usar. Mas saber que se precisar vai ter um amparo, que eu penso assim, que se a pessoa tem um bem e ela não contrata um seguro, ela não está completamente dona daquele bem, porque os riscos climáticos cada vez mais presentes, risco de acidentes de trânsito,
A gente vê inúmeras notícias todos os dias. A gente vive isso na corretora todos os dias, acidentes, diagnósticos de doenças graves, pessoas que têm que parar de trabalhar. E então é nessa hora assim que saber que você tem um seguro para esse momento dá uma baita tranquilidade. Acho que esse é o grande ponto-chave, né? De ter essa certeza de que eu estou amparado. E aí, como você falou, eu saber que além de eu ter contratado, eu sei que em caso de alguma situação eu posso ligar e vai ter alguém me ouvindo, né? Me dando norte. E eu acho que isso até porque... num momento de fragilidade, a gente fica até meio desnorteada, né? Tu deve perceber isso quando as pessoas passam, por exemplo, um acidente de carro. Né? Aquilo dá uma tremedeira, uma coisa, o que eu faço agora? Vou ligar para a Liane. Deve ser assim, eu acredito. Né? Silvia, eu tenho um exemplo em casa, né? Outro dia, a nossa colaboradora lá, nossa colega Alana, sofreu um acidente e ela é que no dia a dia cuida das assistências. No horário comercial, é sempre ela que faz os contatos com as seguradoras, que fica acompanhando, né, as pessoas junto comigo, claro, mas ela é a pessoa responsável. E ela sofreu um acidente. E ela disse, eu não sabia o que fazer. Eu liguei para a corretora. Ela poderia ter ligado, acionado 0800 direto. Não, ela ligou na corretora porque ela disse que naquele momento ela ficou tão nervosa. E a gente percebe muito isso. E aí a gente entra com experiência, a gente tenta acalmar a pessoa, entender o que está acontecendo, solucionar ali de forma mais rápida para que, né, tenha menos transtorno possível. Esse é o nosso trabalho no dia a dia. E eu estou falando de acidente de automóvel, mas seguro tem. Sim, é um leque, produtos, né? É um leque muito grande. Para tudo tem uma proteção. E com certeza isso é um impacto real na vida das pessoas. Né? Eu acho que você consegue medir o quanto isso faz diferença. Né? Porque é como você falou, tá? A pessoa diz que mas eu nem uso, né? Não, usa justamente por estar tranquilo e saber que numa dificuldade eu posso. Essa tranquilidade é que muda, né? Que dá que faz essa diferença também, né? De tu ter essa certeza de que numa hora como essa pode ligar que alguém vai te ouvir, né? Isso mesmo. Acaba sendo aquele anjo da guarda. O anjo da guarda. Que a gente fala. Eu costumo dizer muito, eu falo muito do anjo da guarda, né? Que o anjo da guarda te acompanha ali, entenda o seguro dessa forma, como alguém que está te acompanhando. Está numa viagem, tem um seguro viagem, deu um perrengue, está lá o anjo da guarda. Um acidente, uma pane com um veículo, então em várias situações. E o que olhando assim para esse histórico de conversar com as pessoas, de oferecer os serviços da Croce, né, de estar próximo e tudo mais, o que você percebe ainda que tem de equivocado, que as pessoas, além disso, né, mas eu não preciso contratar porque eu não uso, né, nunca usei, então... existem outros pontos assim que você percebe que ainda tem, sei lá, as pessoas não compreendem direito ou se equivocam no momento de fazer a sua escolha? Silvia, a gente fala todos os dias e eu, a maior parte do meu tempo, eu acabo falando desse seguro e as pessoas que me conhecem já chegam e já comentam alguma coisa. O que eu ouço seguidamente? Liane, eu queria fazer o seguro contigo lá na tua empresa, com a tua equipe, mas eu faço no banco porque é mais barato. Ela nunca cotou com a gente. Sim. Então não é mais barato. Sim. Não é mais barato. Não chega a comparar, Não chega a comparar, entende? Outra coisa, às vezes a pessoa diz, eu já tenho seguro. Eu já tenho seguro da minha casa. E eu pergunto, e o que cobre o teu seguro? O que tu tem contratado exatamente de coberturas? Eu não sei. Mas eu tenho seguro para tudo. Eu tenho para tudo. E não é assim. O seguro, ele é um contrato. E ali tem as cláusulas, as coberturas, os limites máximos de indenização. Então, muitas vezes a pessoa contrata um seguro e ela vai só renovando automático. Mas nesse meio tempo ela ampliou a casa, ela comprou muito mais eletrodomésticos,
enfim, o que era um valor lá no início se tornou outro agora, mas não atualizou a pólice. Eu já peguei apólices assim que tinha 3 mil reais contratado para vendaval, uma casa de 500 mil. O que você faz com 3 mil reais e ainda deduz a franquia? Né? Então, isso é um cuidado que eu sempre falo para as pessoas. Tem seguro? Ótimo. Mas olha o que tu tem contratado. Tem o seguro de vida que eu fiz lá no banco. Olha o que tu está contratando. Olha o que está amparado. Porque a grande frustração no seguro é que a pessoa só vai se dar conta disso quando acontece alguma coisa. E aí, nossa, mas eu não sabia. Então, a gente sempre tenta, na hora de fechar o contrato, falar das coberturas. Eu gosto do cliente que me pergunta muito. Gosto. É a oportunidade que ele me dá de poder falar bastante do seguro. Hoje ninguém mais tem tempo, né? Hoje ninguém tem tempo para receber o corretor, tomar um cafezinho e falar do seguro. Então, hoje se trata muito pelo WhatsApp. E aí vai... Tudo rapidinho, né? Tudo rapidinho. Vai uma proposta e volta. E a gente também não conhece de perto, muitas vezes, aquela realidade. Então, eu procuro fazer perguntas, às vezes até me sinto um pouco invasiva, assim, mas eu vou perguntando para poder entender o risco, contratar da forma correta e realmente amparar. Eu sempre trabalho com a ideia de que possa acontecer algo. O cliente sempre pensa que não vai acontecer. E eu já sempre, cada contrato, eu enxergo, já me enxergo como atender. Né? Porque o risco, todos nós corremos. E tu sabe que essa orientação faz toda a diferença, né? A gente teve um episódio, há muito tempo atrás, numa associação filantrópica, na qual eu participo, assim, e a gente teve um caso, a instituição segurada, né, a casa ali segurada, mas entraram lá dentro, furtaram, e aí o que foi furtado não estava assim, enumerado, né, no seguro, nos contratos e tal. E aí a gente até conseguir provar alguma coisa e resgatar isso. Então, a gente começou a se dar conta, poxa, ainda mais uma instituição, que aquilo que está lá não é nosso, né? É da instituição. Deveria ainda guardar mais, mas às vezes são esses detalhes de fazer entender, né? De mostrar a importância disso, de detalhar, de tirar um tempo para isso, porque como a gente falou, graças a Deus se não acontece, mas se acontecer, eu estou ali resguardado, né? Acho que inclusive empresas, né, Liane? Sim. As empresas normalmente têm a questão contábil ali, né? O estoque, as próprias máquinas, equipamentos. Então, é mais fácil, mesmo que não tenha uma nota fiscal, mas se está ali no registro contábil, ok. Nas residências, hoje, as seguradoras não pedem mais aquela lista. Lá atrás a gente conseguia fazer uma lista de tudo que a pessoa tinha ali, até muitas vezes com aquele número de série, mas era também tão menos coisas, né? Hoje tem tanto equipamento. Então hoje se contrata um valor e realmente as seguradoras elas exigem. Aí muda de uma para outra. Algumas até um valor não precisa comprovar, atingindo o valor X, aí precisa comprovar. O ideal sempre, nota fiscal, mas não tem a nota fiscal. Uma TV tem um controle, tem lá uma foto que aparecia a TV, então tem muitas maneiras de comprovar uma pré-existência e a gente orienta muito isso, né? No eventual sinistro a gente orienta. Não tenho mais, o meu computador eu trouxe de fora, eu não tenho nota. Alguma vez consertou, tem um recibinho, consertou o computador, serve. Então, esse também é o trabalho do corretor, a gente auxiliar nesse momento. E eu lembro que justamente isso, assim, como uma instituição que recebia muita coisa, aí começou a se questionar sobre nota. Isso há tempo, né? Então, acredito que hoje, como você falou, muita coisa mudou. Mas, e tem nota? Não, a gente nem comprou, a gente ganhou. Foi doação. Né? Fotos aleatórias. Por exemplo, é uma entidade, fez um coquetel, fez fotos, aparecem ali os bens. Isso serve. Tem várias formas de comprovar. Não é, eu sempre digo para a pessoa, não é ir lá e fotografar item por item, mas vai fazendo registros. Tirou uma foto do gatinho, lá atrás está a televisão, ok, é uma prova. Comprova. A gente está falando em cobertura de roubo, alguma
questão de dano elétrico, mas no mais, quando é incêndio, realmente é difícil comprovar. Normalmente a seguradora vai indenizar conforme o que está contratado na pólice. E como as pessoas ainda estão, que nem você falou, depende muito do contrato, aquilo que cobre. O que a gente vê ainda é uma escolha por preço. E aí, que nem você falou, vai no banco e é mais barato. Como é que funciona, assim, para quem não entende nada, tá? Como é que eu faço para poder fazer com que algo esteja ali dentro de uma cobertura que seja o ideal para mim, né? E que eu não fique preso na questão de preços ou que varia de uma seguradora para outra com relação a isso, né? Tem as mais baratas, as mais caras e por que é mais cara? Como é que é esse universo do preço? Silvia, a precificação ela é feita pela seguradora, conforme a análise de risco individual de cada uma. Então, vou falar do automóvel, que é o seguro que a gente mais trabalha, né? O automóvel, cada seguradora, ela tem lá a sua frota exposta e ali eles fazem as análises de índice de sinistralidade, se os acidentes são de pequena, média ou grande monta. Por exemplo, tem veículos que não precisa muito para ser perda total, porque as peças são muito caras, né? Então, isso é algo que vai refletir lá no valor do seguro. Perfil também. E por que a gente trabalha com várias seguradoras? Porque elas têm precificação diferente. Então, um mesmo veículo ele pode custar 3 mil o seguro numa seguradora, 10 na outra. Depende, assim, tem seguradoras hoje que não querem seguro de caminhonetas, né? Um determinado modelo. Outra aceita. Então, aí nós vamos olhar. Dentre as seguradoras, aquela que tem a melhor proposta. E quando eu falo melhor proposta, não quer dizer exatamente a mais barata, porque no mais barato, às vezes, tem armadilhas. Exatamente. Né? Então, a gente já procura trabalhar, assim, eu já procuro trabalhar com as seguradoras, eu diria assim, as melhores do mercado, as mais confiáveis. E dentre elas, então, a gente faz essa análise. A gente olha, a gente compara franquia, serviços, e aí vai da necessidade da pessoa. Então, uma pessoa que viaja muito com o carro, a gente procura direcionar para uma seguradora que a gente sabe que tem uma melhor assistência de pane, né, nessas situações. E aí, chegando a às vezes a gente apresenta duas e mostra as diferenças, qual a vantagem dessa, porque as seguradoras foram agregando muitos serviços. Antigamente, ainda no automóvel, tinha menos coberturas. Hoje a gente tem pequenos reparos, hoje a gente tem proteção pneu e roda para buraco. É uma cobertura assim mais recente, com alta demanda. É mesmo? Demanda. Porque as estradas, infelizmente, né, com as chuvas e bastante buraco. Então, hoje não é aquela questão, eu só vou usar o seguro se eu tiver um acidente mais sério. Não. Vai usar. Difícil a pessoa passar um ano sem usar, ou trocar um retrovisor, ou um para-choque. Então, e voltando ao preço, né? Tem coberturas que elas não impactam no preço do seguro. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de mostrar isso. Eu me proponho sempre mostrar para o segurado. Um exemplo. Dano corporal numa pólice de automóvel. Dano corporal terceiro. Se você colocar 100 mil ou 400, vai mudar R$50 lá no final do seguro. Só que 100 mil para indenizar vida, invalidez. Meu Deus. Uma própria cirurgia, uma questão hospitalar, é pouco. E é uma resistência que as pessoas têm. Muitas pessoas olham e dizem, então posso diminuir isso aqui. Mas é uma fragilidade ali, você se expor. Porque eu sempre digo, quando contrata o seguro de um carro, você não está contratando seguro só para o carro. Tem toda a questão de um dano que você pode causar. Porque a gente pode sofrer um acidente e causar um acidente. E eu ouço muito assim, dizer, mas eu só faço seguro por causa dos outros. Eu sou um bom motorista. Mas até algo acontecer. Até algo acontecer, porque nós estamos... o carro pode ter uma falha mecânica, pode aquaplanar. Então, a gente pode sim ter que indenizar, inclusive vidas. E isso é uma coisa que eu falo todos os dias. Eu sou incansável nisso. E lá no escritório, eu sempre batendo nessa tecla. Não quero ver essas propostas com coberturas tão baixas. E explico para as pessoas. Claro, se a pessoa disser, não, eu não quero, bom, a gente vai seguir o que o cliente pede. Mas a minha parte, eu sempre procuro fazer, assim, que é essa orientação.
E eu acho que ainda, assim, o seguro, talvez eu esteja equivocada, assim, me corrija, mas o seguro de automóvel ainda tem, assim, as pessoas entenderem, por causa de roubo, por causa de, né, vamos segurar o carro. Agora, o de vida, eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda têm uma resistência, né? Porque eu não sei se talvez por a gente não se programar para algo como, né, a falta que a gente possa fazer para os nossos familiares ou não querer pensar a respeito. Então, acho que tem algumas questões que as pessoas colocam barreira para não pensar nisso e por isso não procuram ou não se interessam. Silvia, procura por seguro pessoal é raro. É, né? É raro. As pessoas não acordam pensando assim, hoje eu vou lá contratar um seguro de vida. Né? E o seguro de vida, lá atrás, ele era morte, invalidez e funeral. Eram essas 3 coisas. Então, até hoje eu ouço pessoas dizer, eu não quero, eu não vou fazer seguro para deixar para minha mulher gastar, né? Brincando, mas é assim que falam, né? Só que os seguros de vida hoje tem em torno de 10, 11 coberturas, uma delas é a morte. É mesmo? Hoje, seguro de vida, você pode contratar invalidez, diárias de incapacidade temporária, para proteger renda, doenças graves, cobertura de doença grave, paga no diagnóstico. Imagina. E mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde, mesmo que a pessoa tenha uma reserva financeira, quando ocorre uma situação de doença ou invalidez, se a pessoa não está preparada. Se não está preparada, olha, nessa hora o seguro, assim, ó, é tão importante. Eu fico frustrada quando eu vejo, assim, pessoas jovens com diagnóstico de doença grave e a gente não chegou nessa pessoa para oferecer e dizer, poxa, você poderia ter o seguro nessa hora. Quando eu vejo vaquinha, toda hora, né, a gente vê vaquinha, eu olho assim, nossa, o seguro resolveria isso. Não a cura da doença. Isso não, sim, isso é com a medicina. Mas a tranquilidade de passar por um momento que é tão grave assim, pelo menos podendo manter o padrão de vida. Você tem história, assim, de algum caso que isso tenha acontecido, da pessoa contratar o seguro de vida e dizer, que tranquilidade, porque eu precisei e estava lá, me deu suporte na hora que eu mais precisei. A gente tem, sim. Tem pessoas, tem casos assim, um profissional que tem um dentista. Sofreu um acidente dentro de casa, um acidente doméstico, fraturou a clavícula e ficou 30 dias sem trabalhar. E ele recebeu pelos dias que ele não pôde trabalhar. Um complemento de renda para quem tem a Previdência, o INSS, ou para quem... Porque muitas pessoas dependem do seu trabalho, né, sim, diariamente. Eu tenho uma pessoa que sempre faz uma propaganda assim, dos seguros, que é a minha manicure. Olha. Porque eu conversando com ela tem filha, e eu sempre dizendo, olha, é importante, né? E ela contratou o seguro com diárias de incapacidade, ela é bem jovem, com doenças graves, e ela me diz assim, cada vez que eu vou lá, Eliane, como eu me sinto mais tranquila agora. Que bom que tu me falou. Eu não sabia que eu podia fazer um seguro assim. Olha só. E quanta gente não sabe. E nós mesmos, nós corretores, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de abordar esse eu assunto. Fico imaginando que sim, porque ainda tem esse místico. Porque falar em seguro de vida é como falar de morte. Outra coisa que eu considero até uma imaturidade, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou atrair, eu não vou fazer o seguro porque eu vou atrair. Não vai. Sim. Pelo contrário, você vai tocar a vida, vai fazer as suas coisas, mas a gente não tem o domínio, a gente não pode escolher o que vai acontecer, né? Claro. Então, eu sou, assim, muito, eu diria, apaixonada por seguro de vida, por proteção da família, por proteção da renda. Aliás, a primeira vez que o seguro chegou em mim foi quando eu me tornei mãe, que eu comecei a ter essa preocupação. Se alguma coisa acontecer comigo, o que vai acontecer com o Matheus? Né? O que vai ser? Como vai ser? Quem vai cuidar dele? E aí, essa amiga com quem eu acabei de trabalhar, ela me disse, mas contrata um seguro de vida. Poxa, assim foi, né? Foi meu primeiro contato com o seguro, porque eu também não tinha pensado nisso. Eu não pensava assim, eu vou transferir esse risco para a seguradora.
Sim. Se algo acontecer, Sim. Matheus vai ter renda. E uma renda para ele. Porque a gente olha para um filho e a gente tem muitos planos para eles, né? A gente fica imaginando tudo. Faculdade, formatura, casamento. Mas se algo acontecer com pai, mãe, provedor. Hoje a própria pensão de viuvez, né? Ela não é mais vitalícia. Então, mais um momento assim para pensar. Um pai de família, mãe. Hoje normalmente é o casal que trabalha e traz renda, mas na falta de um dos dois, ou na impossibilidade de trabalhar, nós temos um caso que foi indenizado, o seguro tem uma invalidez funcional por doença, que é quando a pessoa tem a perda de autonomia, ou seja, naquela fase que precisa de cuidados e tal. E a família tinha contratado o seguro, a seguradora indenizou, eu acredito que isso já faz uns 6, 7 anos. A pessoa ainda está, né, precisando de cuidados, tal, mas está viva e a família consegue com mais tranquilidade contratar cuidador, né? Fica mais fácil, fica menos pesado, eu diria. Com certeza. E olha como tô falando, gente, quando a gente traz as pessoas para esclarecer, olha se isso não é maravilhoso. Porque para mim, eu acho que o seguro de vida em especial, ele é pouco explorado nesse sentido que você está trazendo, né? Existe sim aquela questão de, não, ele vai me proteger na hora que eu morrer, vai proteger minha família, mas olha tudo que ele cobre, a gente que tem os nossos pais ainda, né? O quanto um seguro de vida daqui a pouco pode estar dando suporte de num momento que ele esteja aí mais debilitado, a gente conseguir dar toda tranquilidade, né? Isso, o seguro de vida, inclusive, tem hoje cobertura de funeral extensivo, né? Dentro da assistência funeral para os pais, né? E um equívoco também, Silvia, que as pessoas às vezes procuram para contratar um seguro quando já tem um diagnóstico. Outra coisa, sim. ou quando já estão numa idade mais avançada, já começam a pensar, poxa, né? Devia ter feito, fazer agora. Estou mais perto ali, né? E eu sempre digo, o seguro tem que ser contratado naquela fase produtiva e o jovem também. Porque se acontece um acidente, outro dia noticiaram a morte do ator, aquele da Globo, que ficou 28 anos, sofreu uma tentativa de assalto, ficou 28 anos tetraplégico. Eu na hora pensei, o custo disso... O custo para uma família que, de repente, vê um jovem sofrer um acidente de moto, ficar cadeirante, só para adaptar uma casa. Eu conheço uma pessoa próxima, assim, que sofreu um acidente de moto, precisou amputar um pé, parte de uma perna, a prótese não adaptou, precisa agora fazer uma nova cirurgia, uma nova prótese, só uma prótese de R$50 mil. Meu Deus. Então... pesa e nesse momento que acontece, a renda da pessoa cai. Claro. A renda da pessoa cai. E às vezes se é uma pessoa, vamos ver um trabalhador, né, liberal, deixa de estar ali atuando, também não tem mais a sua renda, né, ou mesmo fica desempregado, que seja, não tem mais a renda justamente no momento em que os custos ficam elevadíssimos, né? Isso mesmo. E aí, verdade que até nós falhamos, porque a gente deveria acordar falando para as pessoas sobre o seguro pessoal. Mas, como tu falou no começo, existe ainda uma barreira. Nem todo mundo quer ouvir falar. Então, a gente está procurando, assim, como chegar com esse recado. Pelo menos que a pessoa saiba. Eu posso contratar um seguro para me proteger. Qual é o maior patrimônio que a gente tem? A gente olha muito assim, carro, casa, empresa, um equipamento, mas e o patrimônio financeiro, que é a nossa renda? Como que a gente protege? E isso tem essa possibilidade, aí entraria o seguro de vida. Seguro de vida com diária de incapacidade temporária, para acidente, para doença. Isso é a proteção da renda. Porque o que a gente faz sem dinheiro? Né? Verdade. Como eu vou pagar o seguro do carro, o seguro da casa, como eu vou pagar um tratamento médico? E aí a pessoa já está preocupada com toda aquela situação que ela está vivendo. Aí mais uma preocupação de não conseguir dar conta daquilo que ela está vivendo. Então, só para reforçar, o seguro de vida traz, nesses casos de acidente, a invalidez, a indenização por invalidez parcial, por a perda, redução ou perda de um órgão, um membro, as diárias, o período que a pessoa não pode trabalhar. Então, traz essa tranquilidade. Agora eu vou cuidar de mim. Depois, passou,
estou bem, volto para o mercado, ok. Mas a gente tem no seguro até 1 ano de diárias. Nossa, é bem importante assim a gente fazer esses esclarecimentos mesmo e quebrar essas barreiras, né, Eliane? Quebrar, porque daqui a pouco as coisas estão muito mais à nossa mão e talvez a mensalidade, né, que a pessoa vai pagar ali não seja tão, né, pese tanto assim no bolso quanto ela imagina que vai pesar, né, ou fazer esse seguro, e ela consegue aí dar conta de ficar mais tranquila para uma situação como essa, né? Eu te garanto, eu afirmo que o valor não é tão alto, principalmente em faixas etárias assim mais jovens. É um valor, nossa, assim, é muito às vezes simbólico até, que quando a pessoa olha, poxa, isso aqui é tranquilo para mim fazer. Eu vou pagar daqui a pouco R$150 por mês para ter uma garantia de 500 mil. Imagina. Então, só que é isso, a gente tem que conseguir chegar e mostrar isso. E a pessoa querer olhar também para isso. É verdade. É um investimento que vale a pena, né? Que mesmo que a gente ache que não tenha necessidade, ele tem um retorno que é a começar por essa tranquilidade, como Exatamente. A sua manicure falou, né? Vamos fazer um bate-bola, assim, para a gente quebrar algumas... fazer com que algumas palavras que envolvem esse meio fiquem menos... distantes. Isso, que as pessoas entendam melhor. O que é o prêmio? Pois o prêmio é o que a pessoa vai pagar no contrato seguro. Ao invés de ser preço, no seguro é prêmio. Isso vem desde a origem dos seguros, lá nos tempos dos cascos marítimos, das viagens marítimas, né? Então, quando se concluía uma viagem com sucesso, se pagava um prêmio, né? Então, a palavra prêmio, ela vem desde então. É diferente, né? Você não tem nada assim, a ver com foi premiado. Não, nada a ver com foi premiado. O que é esse prêmio? O que é o prêmio líquido? O prêmio líquido é o valor que a seguradora cobra sem o IOF. Depois, então, tem o prêmio final. Mas o prêmio realmente é que você paga, é o boleto lá. É o boleto, então tá. E o sinistro? Que também é uma palavra que a gente usa às vezes no dia a dia. Isso é sinistro. Mas o que é o sinistro na seguradora? Mas dentro do seguro é quando acontece o acidente, quando acontece um evento que tem cobertura na apólice, né? Então, a gente tem o sinistro indenizável. Então, muitas vezes acontece o fato, mas o valor fica abaixo da franquia. Então, ele é um sinistro. O sinistro indenizável é quando ele ultrapassa a franquia e aí sim a seguradora vai indenizar a parte dela. Mas o sinistro sempre é o evento, é o acidente, por exemplo, num temporal, né? Um incêndio. Esses fatos que dão direito à cobertura do seguro. Que fazem com que a pessoa precise acionar a CROTE. A regulação. A regulação é a fase em que a seguradora ela vai olhar o fato, a documentação da apólice, os prejuízos, o valor dos prejuízos. Então, é sempre feita essa análise interna da seguradora. Isso Quando ocorreu. Quando ocorreu lá o sinistro, ele vai ser regulado. Então, a regulação tem seguradoras que que fazem diretamente, outras contratam empresas terceirizadas, mas é para fazer esse levantamento, analisar se aquela cobertura realmente está contratada, se tem nexo, se ocorreu, se a documentação está em dia, se os orçamentos estão de acordo, né, com valores do mercado, faz essa análise e aí vai para o pagamento, a indenização. E esse prazo para essa regulação acontecer, assim, para esse processo todo e haver uma devolutiva, isso tem algo que... Existe um prazo limite ou vai de acordo com a seguradora, acordo com cada caso? As seguradoras trabalham com prazos um pouquinho diferentes, assim, mas hoje a gente já tem na legislação, né, porque o seguro ele também tem
toda a regulamentação da SUSEP, né, tem prazos estabelecidos. Então, após a seguradora receber todos os documentos, ela tem um prazo normalmente estabelecido de 30 dias. Mas, na prática, em 7 dias. Bem antes. Depois, o que às vezes demora um pouquinho é essa fase do levantamento dos orçamentos, né, dessa parte mais de documentação que a gente orienta, que a gente auxilia, mas tem algumas coisas que sim é o segurado que tem que trazer, os comprovantes de pré-existência, né? Então, essa fase, assim, a seguradora, ela tem e aí quando ela solicita um documento, ela cessa o prazo, né? O prazo fica ali, digamos, parado. A gente nós também temos um prazo para notificar o segurado, trazendo o documento, volta a correr aquele prazo. Mas, assim, é bem rápido, não é? Muita gente acha, nossa, eu vou demorar muito para receber o seguro. Eu acho que deve dar essa angústia, não, né? Não agora vai demorar horrores. Não, é bem rápido. E o seguro de vida, inclusive, ele tem um prazo de 30 dias. Mesmo? Seguro de vida, quando a gente fala em indenização para um beneficiário da pólice, agora falando, né, de morte, ele tem um prazo e ele é um valor que, como que eu vou dizer assim, só o beneficiário vai receber. E às vezes a pessoa diz, mas eu estou discutindo uma dívida com o banco, acho que eles vão pegar o valor da indenização. Não, isso é proibido por lei. Quem recebe é o beneficiário que está na pólice, o valor em 30 dias o segurador tem que indenizar. Direto para ele, não tem intermediário. Isso aí. E a franquia? Que é uma palavra bem usada nessa área, né? Muito. Eu acho que a franquia, ela já está bem, assim, do conhecimento, né? O pessoal popular. já tem mais entendimento. Isso a gente já vê, assim. E quanto é a franquia? A franquia sempre é a participação do segurado no prejuízo. Então, quase todas as coberturas, quase todos os seguros têm uma franquia, que é a parte que o segurado vai pagar. Por exemplo, no automóvel, paga lá na oficina, parte dela, está estabelecida, fixa ali na pólice. Ela pode ser uma franquia super reduzida, normal, majorada. Esse é um cuidado que muitas vezes eu digo para as pessoas terem. Também faz diferença. O seguro lá está mais barato. Mas olha, a franquia às vezes é bem alta e a pessoa só vai saber isso quando ela vai lá pagar a franquia dela na oficina, que ela tem uma franquia altíssima, né? Então, é um cuidado que eu sempre digo. Outra coisa, em seguros empresariais, por exemplo, tem franquias... é estabelecido um percentual, que ele pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser 25% do valor do prejuízo com um mínimo estabelecido. Então, isso a gente também compara, né? Porque se você pensar num prejuízo de 1 milhão, uma franquia de 20%, de 10% ou de 25%, muda, né? Claro. Então, olha também o percentual, não só a franquia mínima ali. É um cuidado importante na hora de fechar, de fazer a contratação. Isso. E por que existe a franquia, Silvia? Porque se não existisse, se fosse todo e qualquer dano ou prejuízo ser amparado pela seguradora, o seguro ia acabar sendo bem mais caro. Porque, por exemplo, cai uma telha lá do telhado, a gente vai usar o seguro, né? Assim não, tem uma franquia de mínimo 500. Então, quando tem que valer a pena acionar. Porque todo o sinistro e a regulação também tem um custo para a seguradora. Claro. Não é só pagar aquela telha, é fazer a verificação, né? Internamente, fazer toda essa análise. Então, acaba que, por ter a franquia, a gente consegue pagar um pouco menos, eu diria assim, do seguro. Né? A depreciação, acho que isso é tranquilo, né? Mas, olha, há dúvidas. Isso causa bastante surpresa. Eu seguidamente ouço pessoa dizer assim, eu tinha seguro, mas a seguradora pagou só uma parte. Mas eu tinha uma pólice, mas acabei recebendo um pouco. O que acontece? A depreciação, ela é uma redução no valor do bem por tempo de uso, por desgaste, né, por idade. Então, muitas vezes, existe, isso é previsto no contrato, depreciação de 70%, 80%. Então, você tem lá um equipamento numa empresa, numa indústria, que ele vale 100 mil, mas conforme o tempo de uso, realmente a indenização pode ficar em 15. Mas para isso existe o valor de novo.
Não sei se tu ia me perguntar, mas o que é a cláusula de valor de novo? É uma cláusula que a gente contrata para garantir indenização no valor atual do bem, e não no valor dele já depreciado. E isso é um cuidado, e eu falo muito isso, para quem faz principalmente nos seguros empresariais. Cuidado, coloca a cláusula de novo, porque ali é na hora que acontece um incêndio, um dano elétrico, com danos... Poxa, mas como é que eu vou comprar agora um outro equipamento? Outra coisa, quando se compra o equipamento novo e apresenta nota, a seguradora ela até complementa, mas ela vai até o dobro. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar. Vou falar em 20 mil, tá? Uma máquina de 20 mil. Então, a seguradora depreciou e pagou 5. A empresa foi lá e repôs, comprou a máquina, trouxe a nota, 20. Ela vai pagar 10, ela vai dobrar o valor que ela indenizou. Então, isso é um cuidado. Cláusula de novo, eu insisto bastante assim, para as pessoas contratarem. Então isso é uma cláusula que tem que estar ali. Eu tenho que solicitar para que ela esteja presente. Isso normalmente não faz parte. Não faz parte no caso de seguros residenciais, a maioria das seguradoras já tem na básica. Algumas têm que ali contratar. Então a gente já automaticamente coloca. Já coloca. Né? E às vezes a pessoa pergunta: o que é isso aqui? Antes, né? Explica. Mas a gente automaticamente coloca. Empresas, a gente procura sempre colocar. Nem todas as atividades têm aceitação para valor de novo. Mas aí a gente também já orienta o segurado que ele pode receber um valor a menor. Ele já pelo menos está avisado, né? O rateio. O rateio também está previsto no contrato, na condição geral do seguro, e é quando o segurado vai participar do risco. Por exemplo, quando se dá o rateio? Quando se contrata o seguro a um valor menor do que o valor real em risco, vamos chamar assim. Então, por exemplo, eu tenho empresa, entre prédio, máquinas, móveis, utensílios, matéria-primas, equipamentos, ela vale 10 milhões. Mas eu vou contratar 5, porque eu quero baratear. Sim. Né? Esse termo, pagamento. A gente ouve e a gente trabalhe com isso, né? Quem não olha preço, eu vou... Não, porque se incendiar, não vai incendiar toda a empresa. É que por mais que você ofereça, a decisão é dele, né, Eliane? Então... Não, e quem tem que trazer também os valores é o segurado, né? Não é nem a seguradora, nem o corretor que vai dizer, olha, a tua empresa vale isso. Mas muitas vezes a pessoa está consciente. Ela sabe que vale bem mais. Mas ela diz, não, eu vou fazer um valor menor porque eu estou ciente, mas eu vou contratar menos, eu quero pagar menos. E se incendiar, não vai incendiar toda a empresa. Ok, mas no dano parcial vai ter o rateio. Ou seja, a empresa vale 10 milhões, contratou 5, deu um dano parcial de 1 milhão, vai receber 500. Vai receber aquela Vai receber sempre proporcional ao valor real e o valor segurado. E isso também é uma surpresa. Isso também é uma surpresa. Isso muitas vezes eu recebo na corretora pessoas que vêm, vocês não tinham seguro com a gente, vêm tirar uma dúvida, olha, por quê? Está previsto lá no contrato. Então, quem vai contratar, olha, faz o valor real. Paga um pouquinho mais, vai desembolsar um pouquinho mais, mas está protegendo integralmente o patrimônio e não uma parte só. Ainda mais falando de empresa que normalmente tem maquinários, né? Envolve mais pessoas, né? Então, eu acho que esse olhar aí depurado também é importante. Eu já vi apólices que tinha, por exemplo, uma empresa, um só equipamento valendo 1 milhão e eu tinha 1 milhão contratado para incêndio. Meu Deus. Isso acontece. Isso acontece. Isso é um alerta. Eu falo para as pessoas, olhem a apólice, olhem o contrato. Não pensa assim, eu fiz o seguro e eu estou completamente protegido. Não, vai olhar o que está ali. E aí, de novo, né, a importância de ter alguém que te explique ponto a ponto, né? A gente não só assinar algo como se tivesse tudo ok, estou segurado. Não, todo esse esclarecimento que hoje você está trazendo para a gente, como é importante daqui a pouco tirar esse tempo, sentar frente a frente, né, Eliane? E perguntar, como eu estou te perguntando agora, né? O que é isso aqui? O que é esse ponto? Porque daqui a pouco a gente assina, não sabe exatamente o que está fechando, se fica tranquilo e na hora da dificuldade tem
essas surpresas, né? Não agradáveis. Não agradáveis. E aí se compromete a palavra seguro, seguradora, o mercado de seguros. Ele muitas vezes é marcado assim, isso não funciona, na hora que precisa não funciona. E eu garanto que funciona. E funciona muito bem. Mas tem que começar certo lá no começo, contratado da forma correta, né? Cuidar, a gente faz um acompanhamento diário também dos pagamentos, porque hoje tem muito essa questão de cartão clonado. E aí, às vezes, a pessoa esquece de avisar que ela teve que bloquear o cartão. Então, a gente está diariamente olhando seguradora por seguradora para avisar a pessoa, Silvia, liberou um boleto aqui, dá uma olhadinha no teu cartão. E isso, muitas vezes, especialmente bancos, né, instituições assim que tem tantos outros produtos além do seguro, isso passa. E às vezes a pessoa, olha, isso é muito comum. Aconteceu um acidente, não tem cobertura, a pólice já está cancelada, a pessoa nem viu. Nossa, e não ela é tranquila. todo mundo que consegue acompanhar mês a mês ali, cartão, débito. Não é, e não é uma questão nem de displicência, é uma questão do volume de coisas da nossa vida. Às vezes passa aquilo ali, a pólice cancelada. Nossa, a gente tem inúmeros casos. A pessoa chega lá, às vezes, não tinha mais seguro. Poxa vida. Daí Aí dói, né? Dói, e é isso que eu digo, assim, você lida com situações em que a pessoa já chega doída, né? Porque ninguém quer acionar o seguro. Quando aciona, é porque alguma coisa inesperada que a gente não queria aconteceu. E aí a gente ainda ter esse tipo de surpresa, né? Poxa, daí aí chama o psicólogo, né? Liane. Nossa, Liane, às vezes assim... com uma dor, né? Eu imagino. Não tem o que fazer depois que aconteceu. Cobertura. Cobertura a gente perguntou? Não. Cobertura, o que A cobertura seria? é o que realmente o seguro está amparando, eu diria assim, né? Porque dentro de qualquer apólice, ali está estabelecido. Às vezes a pessoa... Até agora eu vou falar da apólice. O que a gente manda ali? Um PDF com 4 páginas. E ali realmente não está tudo isso. Ali é só um espelho, as coberturas. Cada seguro tem lá um clausulado, eu diria assim, uma condição geral com 200, 300 páginas. E ali costuma ter o que realmente está coberto. Mas ali naquele espelho da apólice... Dá para olhar assim, o que eu estou contratando? Falar do seguro residencial. Eu contratei um incêndio, dano elétrico, vendaval. Então, ali a gente vai, na hora de contratar, olhar o que está sendo contratado, responsabilidade civil. Então, a seguradora vai amparar isso. Né? É isso que está ali na pólice, aquelas coberturas ali. E dentro daquelas coberturas ainda tem exclusões. Né? Aqui também, muitas vezes, a pessoa só fica sabendo quando vai usar. Né? Que não, isso aqui é excluído. E todo seguro tem exclusões. E não é o problema ter exclusão, é a gente não saber, a pessoa não saber, só saber quando vai usar. Então, a gente no seguro residencial mesmo, a gente sabe, quanto mais informações a pessoa nos traz da casa dela, do que ela tem em casa, o que ela quer proteger, a gente vai escolher a seguradora que inclui, por exemplo, um pergolado. Uma coisa bem comum, assim, Silvia, por exemplo, está contratado vendaval, a cobertura de vendaval, lampara, vendaval, granizo, ciclones, tornados. Aí dá uma chuva forte e essas casas com platibanda, assim, com as calhas, né, embutidas, às vezes estão cheias de folhas. E aí transborda aquela água e entra dentro da casa e causa um baita prejuízo. Isso não é coberto pelo seguro, pela questão das folhas que estavam ali. Então, a pessoa tem que fazer a manutenção das calhas, que está lá na assistência 24 horas do seguro, tem esse Ela serviço pode de usar limpeza para de isso. calhas. Mas se for assim, não vai ter cobertura. A água entrou de enxurrada, a janela aberta, por baixo da porta. Porém, se aquela mesma calha, ela transbordar por granizo, ok, o seguro ampara. Então, tem muito detalhe, assim. E agora, assim, você falando, antes eu já estava pensando a respeito, mas foi um desafio para vocês também a questão das enchentes, né? Que a gente viveu aí há 2 anos atrás. E na realidade, eu acredito que muitas pessoas acabaram procurando por vocês, também vocês precisaram, porque na realidade foi um caos para todos, né?
Mas eu fico imaginando assim o papel de vocês, de estar dando esse suporte, de estar dando esse amparo, o quanto, ao mesmo tempo, vocês foram essenciais e o quanto exigiu de vocês para dar conta de auxiliar tanta gente que naquele momento estava precisando, né, do suporte. Eu digo que foi dos momentos mais desafiadores assim que a gente enfrentou, porque não foi somente o prejuízo ali das enchentes, a gente ficou sem comunicação, sem energia, estradas, né, incomunicáveis. Então nós tínhamos inúmeros veículos para recolher, e não chegava nenhum, um guincho conseguia chegar. Meu Deus. Em Sobradinho mesmo caíram as 4 pontes lá que davam acesso, tinha um acesso precário na cidade. Então nós não tínhamos telefone e aí muitas pessoas tentando falar, né, conosco e verdade, tinha pessoas que não sabiam se o seguro do carro cobria o alagamento. Porque se falava pouco no alagamento, porque não era um risco tão iminente, né? Para quem não está próximo de um rio, assim, fala do seguro do carro, quem é que vai pensar que vai? Nós tivemos cliente que pegou os 2 carros na garagem, mais a casa, sabe? Sim, e em casa, né, Liane? Em casa. Lugares que a pessoa nem imaginava que ia ter que acionar. Em lugares que nem imaginava. Isso foi, assim, um grande desafio. E muitas pessoas pensavam que o seguro residencial estava cobrindo também a parte da enchente, né, do alagamento. E a maioria não, ela é uma cobertura, ela não está numa cobertura básica, ela é uma cobertura a ser contratada, né? Já sempre foi de difícil aceitação, desde lá quando eu comecei no seguro, porque sempre se trabalhou com a ideia, quem quer contratar alagamento? É quem está próximo de um rio, de um córrego, né? Então ela já sempre foi olhada assim, poucas seguradoras aceitando, valores baixos. E quem estava longe da água, vamos dizer assim, nem tinha ideia de contratar. E aí a água foi onde realmente não se imaginava. Eu vi isso, Silvia, na minha casa da minha irmã, na frente da minha, toda alagada. Toda alagada. Quem não viveu pessoalmente, teve pessoas muito próximas, né, que tiveram as suas casas, né, as suas vidas, a vida de todo mundo, acho que de alguma forma afetou, né? Mas vocês conseguiram dar suporte para muitos? Nós conseguimos todos os veículos indenizados. As seguradoras, assim, ó, elas foram gigantes, porque muitos veículos estavam embaixo d'água e as pessoas já estavam recebendo indenização. A seguradora pagava 80%, depois na transferência do veículo pagava o restante, porque nem o Detran estava funcionando. Sim. Né? Então, e realmente, assim, as seguradoras fizeram uma força-tarefa, todas elas. Das que a gente trabalha, assim, nenhuma ficou. Foram indenizações, assim, que ocorreram rápidas. Nós tivemos um caso mais demorado, que era um veículo com PCD, né? Então, aí a documentação passa por Receita Federal e tal, mas o restante, olha, 15 dias ali, acho que todo mundo tinha recebido a parte de automóvel, né? E aí a parte de empresa e residência, alguns dos nossos clientes foram afetados e, infelizmente, não tinha cobertura e nem tenho hoje para ofertar, né? Em áreas que já teve enchente, agora ficou mais difícil ainda. Ah, sim. Porque agora existe assim existe um movimento do nosso sindicato para colocar o alagamento na cobertura básica. Ou seja, cada pessoa que contratar um seguro residencial, ela vai pagar um pouquinho para o alagamento. A pessoa está lá no Nordeste, lá onde nunca vai ter um alagamento, ela vai pagar um pouquinho. Vai ser distribuído isso de forma mutual. É a ideia, é uma vontade que se tem. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo, né? Porque o princípio do seguro é mutualismo, né? Muitas pessoas pagam, algumas vão utilizar. Então, distribuir também essa parte do alagamento entre todos os lares aí do Brasil. Até porque agora tem se falado assim que algumas situações inesperadas têm uma propensão aí de acontecer em muitas vezes lugares que a gente nem imaginava, né? Esses dias eu estava vendo lá no Nordeste, deu uma enchente que acabou, Jericoacoara ali, que é o lugar, o paraíso das pessoas, que a gente não consegue imaginar aquilo embaixo d'água. Estava enchente para tudo que é lado. Então, são tipo de situações, como você falou, né? A gente não é o normal de acontecer, mas, né, a gente sabe que a natureza tem os
E infelizmente, situações. né, Silvia, as previsões climáticas Exato. são nada animadoras, né? Exato. Esse ano, inclusive, né? A gente tem Mas que nós já tivemos um caso na Bahia, É. de um veículo que deu uma chuva de 7 minutos. E o veículo foi carregado pela água e deu perda total. 7 minutos de chuva na Bahia. A gente indenizou um lugar carro. que também Que não nunca- se esperava, assim, né? esse tipo de seguro a pessoa nem pensa às vezes em fazer e E justamente foi. Então, são os imprevistos. E a exclusão? a exclusão também são itens, coberturas que a pólice não ampara, né? E toda a pólice ela vai trazer exclusões. Por exemplo, no seguro residencial contrata roubo, então vai ter exclusão para bebidas, joias, alguns bens assim. Tem seguradoras, daí já é um trabalho assim que aceitam mais, outras menos. De cada um. Armas, a maioria das seguradoras exclui. Então, ali no contrato também está previsto tudo aquilo que é excluído em cada cobertura, né? Que é importante também ficar claro. Tem algum sinistro assim que ficou marcado para ti? Na minha história durante todo esse tempo, deve ter muitas histórias, né? Mas alguma que te marcou, que até faz parte assim dessas histórias que a gente guarda no coração, que eu acho que isso tu deve ter também bastante. Alguma que tu queira dividir assim com a gente? Silvia, realmente tem muitas histórias, né? E eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? Quando eu vou falar do seguro, eu acabo trazendo exemplos, obviamente protegendo, né, as pessoas. Mas um que eu seguidamente falo naquele momento da pandemia, uma cliente me disse: eu não vou renovar o seguro do carro porque eu tô saindo só para ir no mercado. E eu disse para ela assim, e eu não sou uma pessoa de insistir, assim, eu respeito muito, mas eu também já aprendi que às vezes a gente tem que falar um pouquinho, porque para não lá atrás depois vem aquele arrependimento. Por que eu não falei um pouquinho mais? E eu disse para ela: mas olha, tu já considerou que numa dessas saídas aí para o mercado, tu pode ter um acidente, alguma coisa? Vamos fazer. E a gente sentou junto, assim, olhamos, e ela, vou excluir alguma coisa aqui e tal. Pois essa mesma pessoa se envolveu num acidente dentro da garagem do prédio que ela morava. Nossa. Um acidente com lesão corporal. Então, assim, foi um prejuízo bem significativo. E aí eu entendi mais do que nunca que o risco está em todo lugar. Tá. Que o imprevisto está em todo lugar. E outra história, assim, que é até um pouco cômica, assim, nós tivemos um veículo que foi roubado 2 vezes no mesmo endereço. A primeira vez foi recuperado, devolvido para a pessoa. Ele demorou uns 2 meses para ir no Detran, lá na capital, retirar o carro, tal, porque estava viajando. Quando retirou, levou para o mesmo endereço. Pois aí foi roubado e não foi mais encontrado. Então, a história que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Meu Deus. Também já olha aqui. Se comprova Se quando comprova é pra ser. Então, e assim tem, né, inúmeras histórias. Mas eu fico feliz que nenhum, nesses anos todos que eu faço seguro, nenhum cliente nosso teve óbito no acidente de automóvel. É mesmo? Nenhum. E eu agradeço muito por isso. Isso é de fato de agradecer. Porque isso é comum, né? Mas a gente não teve, e eu sei que vai ser bem difícil um dia acontecer. Assim. Que coisa boa. Eu digo, olha, é os anjos da guarda aqui que estão juntos, abençoando. É verdade, isso tem a ver, né, com a nossa energia, com aquele... Eu gosto muito da ideia do propósito, assim, né? Quando a gente abraça um propósito maior, que não é só a venda, se traz isso muito claro, assim, por que eu não falei aqui, né? Eu fico com a sensação de eu devia ter falado mais, se eu não falar, eu sei que eu vou ficar assim. E isso não é por vender, é por saber que o que você faz tem, eu acho que isso te dá aquela sensação de é por isso que eu faço o que eu faço, né? É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu escolhi essa profissão. Eu acho que isso é abraçar um propósito, né? Ontem, quando eu estava saindo da corretora para vir a Santa Cruz, eu cruzei rapidamente com uma cliente, abracei ela, disse que eu precisava sair. Ela disse:
Olha, eu já estou trazendo meu outro filho para cá. Já trouxe um, agora estou trazendo outro. E eu disse para ela, isso não tem preço. Isso é o melhor. Isso é a melhor coisa, assim, quando a gente recebe uma mensagem, né, da pessoa agradecendo que foi bem entendido, que deu tudo certo, que a equipe é boa. Porque eu não trabalho sozinha. E eu tenho uma equipe realmente, assim, boa. Pessoas comprometidas, pessoas que entenderam, assim, a nossa razão de ser, que nós somos os anjos, né? E isso me deixa bem feliz também, assim. É quando a gente também faz algo que gosta tanto, né? E gosta de uma forma que consegue liderar uma equipe, tocando a cada um, né? Com o nosso... Que esse propósito se espalha também. Isso é muito bom mesmo, né, Liane? E as pessoas sentem... Né? Eu acho que as pessoas com as quais você trabalha, ou as pessoas que você atende, sentem isso do outro lado. Né? Então, de fato, quando eu digo que eu sou um anjo da guarda, não é porque eu estou me vendendo assim, é porque a gente faz esse papel de querer estar junto, de querer auxiliar, de querer dar a mão. Né? E hoje, cada vez mais, está se precisando disso. Né? A gente... percebe assim que essa coisa, ainda mais falando em inteligência artificial, tecnologia, né? Quando tu sente que tem um ser humano cuidando de ti, faz muita diferença, eu acredito, assim, que acho que esse retorno tu deve ter bastante também, né? Muitas pessoas falam-se... E é normal a gente se inquietar e se sentir um pouco ameaçado assim pela inteligência artificial, por essa venda, por exemplo, seguro. Se você vai na internet, você consegue contratar o seguro. E eu sempre digo, ninguém vai substituir a sensibilidade humana que está aí. Talvez em grandes capitais, mas a gente aqui no interior ainda gosta, né, de saber com quem a gente está falando, olhar no olho, sentir essa... Realmente, porque o seguro, a pólice em si, ela é uma promessa. Eu entrego o quê? Um papel. Eu não entrego um objeto, um bem. A pessoa não vai para casa com algo que ela sai com uma promessa. E o nosso verdadeiro papel, acho que o nosso verdadeiro propósito é entregar. Né? Eu entregar. Se eu estou agora aqui entre atender uma pessoa que está precisando ou alguém que quer contratar um novo seguro, as duas coisas são importantes para mim. Mas eu vou priorizar o atendimento. Eu vou priorizar aquele socorro, porque eu me comprometi com isso. Sim. Né? Me comprometi com a pessoa. Já tem um compromisso assinado e que a gente precisa estar atendendo, né? Liane, muito bom. Eu quero saber se tu quer responder uma pergunta agora. Quem é a Liane fora da corretora de seguro? A gente combinou que eu ia perguntar isso no início. Aí vamos conversando. Não, vamos deixar para o final. Quero saber se tu quer responder. Sim. E a Liane fora da corretora é uma pessoa que está sempre buscando aprender, que está sempre buscando se desenvolver. Como pessoa, assim, como ser humano, eu busco muito isso. Eu busco sempre ser uma mãe melhor, uma filha melhor, né? Porque eu moro com a minha mãe. Ser uma boa amiga, uma boa ouvinte. Eu gosto bastante de conhecer coisas novas, conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer lugares. Então eu gosto de viajar, eu adoro café. Quem me conhece já sabe o quanto eu gosto de café. Chega aqui, tem que ter o cafezinho. Aquela minha frase que eu digo assim, não temos mais tempo para tomar café ruim. Então eu estou sempre atrás de comprar um bom grão de café, moer, passar um cafezinho, uma conversa, um vinho também, né? Não vou viajar, que eu sei que ela adora viajar. Passear. Mas eu acho que a maior riqueza de tudo, enfim, a vida, a gente vai sempre enfrentando obstáculos e vai buscando superação. E eu sou muito grata, assim, pelas pessoas que Deus colocou, o universo colocou na minha vida, porque eu fui muito abençoada, assim, com uma família boa, com bons amigos. Eu sou muito leal às minhas amizades. Eu tenho amizades, assim, de muitos anos, né? Isso é um presente, uma riqueza, né? Uma riqueza. Então, eu sou muito grata por isso. Eu, todos os dias, agora falando da Liane profissional, da Liane pessoa, todos os dias eu vou para casa, assim, pensando, o que eu aprendi hoje de diferente? O que eu posso fazer melhor amanhã? Onde que eu posso ser melhor? Onde que eu posso fazer a diferença na vida de quem está perto de mim? Porque
às vezes a gente tem uma ambição assim, de querer mudar o mundo, querer mudar as coisas. A gente vive num momento de tanta polarização e eu comecei a me sentir tão potente diante disso. E aí eu comecei a olhar, não, mas eu posso ajudar mais o meu filho. Eu posso ajudar mais uma pessoa da minha equipe que está precisando de mim. Ah, mas eu posso ajudar uma amiga, eu posso ser presença. Às vezes ajudar com uma presença, com um abraço, com um carinho. Então, essa é a Eliane, pessoa simples. Sempre venho, né, onde eu moro hoje, eu saí, voltei, é uma cidade pequena, sempre quis muito estudar, então saí da casa cedo, passei muito perrengue, aprendi muito, aprendi com a vida, aprendi com os livros e estou aqui aprendendo. E hoje esse bate-papo nosso aqui é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Mas venceu esse desafio lindamente, porque nós já passamos de 1 hora de conversa e a gente nem a reparou, como dizem. Nossa, é que também, né, Silvia, tu é gigante. Não, somos gigantes, isso aí. E eu acho que isso que você trouxe é tão importante mesmo, a gente perceber como a gente pode fazer diferença, né, e olhar para isso como uma missão que às vezes não está como uma missão gigantesca e às vezes a gente coloca assim, eu vou conseguir ajudar quando eu me aposentar, quando... Não, a vida é agora, e agora o que eu posso fazer? E às vezes é no meu trabalho, né, é no meu dia a dia, é com os meus amigos, então a gente pode fazer diferença todos os dias. E eu acho que estar perto de pessoas assim é o que nos torna muito felizes. Então, quero te agradecer muito pela tua presença. Você acrescentou demais. Eu, por exemplo, sanei várias dúvidas, porque às vezes fala grego. Lá em casa, quem cuida disso, tu sabe quem é o marido. Sim, sim. Então, eu deixo para ele, dá uma olhada. Agora eu vou olhar com ele e vou dizer, isso aqui eu sei do que se trata. Eu sei o que estamos assinando, porque, claro, a gente tem que estar entendendo, né, tudo que a gente... tem de oportunidades, de possibilidades e com certeza essa área aí que você trabalha tem ajudado a muitos. Então quero te agradecer muito pela tua presença, foi um bate-papo muito gostoso. Que legal, Silvia, eu que agradeço, me senti realmente muito, muito bem acolhida, muito à vontade. E se tu me permitir, eu quero dois favor. Recados. Eu quero dizer que nas nossas páginas, na Crote Seguros, nós vamos trazer conteúdos pequenos, mas cada semana, em pequenos intervalos, assim, o nosso propósito agora é trazer alguma novidade, algum esclarecimento, essa desmistificação que tu falou. Então, nos sigam lá que vai ter bastante conteúdo. Outra coisa, pode escrever para nós, tirar as dúvidas. E também, assim, vem conversar com a gente sobre seguro antes que algo aconteça. Quando está tudo bem, às vezes a gente vê que o seguro, a gente só vê o seguro como uma despesa. Mas depois que as coisas acontecem, aí é tarde. Então, vem conversar agora que está tudo bem, vem olhar o que a gente pode, onde a gente pode ajudar, qual produto a gente pode te oferecer. E não custa nada isso, é uma conversa. É verdade, uma conversa nunca custa nada. Só leva um pouquinho de tempo, mas vale a pena, isso a gente sabe. Pelo né? menos a pessoa vai saber o que ela pode fazer, o que ela pode contratar, quanto ela teria que investir. É clareza, e depois né, decide, né? Muito obrigada, querida. Foi muito boa nosso bate-papo. Volte sempre. Vamos aí esperar por uma próxima. Numa próxima a gente encontra muitos casos, que as pessoas adoram histórias. Isso mesmo. Vamos trazer exemplos reais. Isso aí. Histórias reais, Isso né? aí. E, gente, muito obrigado por ouvirem mais esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, sanado dúvidas também, como foi rico para nós, que seja rico para você. Se você gostou, manda para o seu amigo aí que também curte essas informações, esses conhecimentos, sabe que vai ser útil. E até o nosso próximo RespiraCast. Até mais.